Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Nós louvamos a Deus por mais uma vez podermos estar juntos e juntos podemos louvar a Deus, bendizer ao Senhor, cultuar a Deus através da sua santa palavra, através da mensagem da palavra do nosso Deus. É uma oportunidade maravilhosa que Deus nos dá, é um meio abençoado que Deus nos dá, a rede social, nesse tempo que a gente vive em isolamento social, não podemos nos reunir no culto público, mas isso de maneira alguma nos impede de estar juntos e podemos louvar e bendizer o nosso Deus. E é isso que nós vamos fazer nessa hora, e eu agradeço a Deus pela sua vida, por poder estar com você na sua casa, e juntos podemos bendizer o nosso Deus, adorar o nosso Deus e cultuá-lo em espírito e em verdade. E nós vamos fazer isso nessa hora, e nós vamos orar nesse momento. Eu convido você aí na sua casa, você aí junto com a sua família, a fechar os seus olhos e a gente ter um tempo de oração nesse momento. Vamos orar. Pai, obrigado por esta hora, obrigado por esse tempo oportuno, obrigado, Senhor Deus, porque é o Senhor quem proporciona este tempo, estes meios, estes recursos, para que a gente possa estar juntos, lendo a Tua Palavra, meditando na Tua Palavra, em comunhão, mesmo que não juntos no mesmo espaço, mas podemos estar em comunhão, em comum acordo, pensando na Tua Palavra, elevando as nossas orações, o nosso pensamento e o nosso coração ao Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe nessa hora, que o Senhor receba o nosso culto, a nossa oferta, o coração de cada um de nós na Tua presença, e que aquilo que oferecemos ao Senhor nessa hora seja agradável, seja abençoado por Ti, e que possa produzir a honra e a glória do nome do Senhor, da mesma maneira que possamos ser abençoados pela Tua dádiva, pela graça do Senhor em nosso favor. Que o Senhor abençoe esse meu querido irmão, essa minha querida irmã, que o Senhor sonde o seu coração, que o Senhor lhe dê a certeza que o Senhor está cuidando deles nesta hora, ó Pai querido, independente das suas necessidades. O Senhor se faz presente e o Senhor está cuidando dos seus. Bendizemos o Teu nome e Te agradecemos e rogamos que em nome de Cristo Jesus, que a Tua palavra possa edificar as nossas vidas. Assim nós oramos, louvando o Senhor e Te agradecendo pela dádiva de poder ouvir a Tua mensagem. É no nome santo de Cristo e para a glória de Cristo que nós oramos. Amém. Nós vamos ter um tempo de canções, de louvor ao nosso Deus, e eu queria te convidar a fazer isso. Nós vamos cantar uma canção agora juntos, e logo após a canção nós estaremos trazendo a palavra do nosso Senhor para a sua vida. A música que nós vamos cantar nesse momento é Luz do Mundo. Se você conhece a letra, cante com a gente. Se você não conhece, ela vai ser projetada aí para que você possa conhecê-la. Louve ao nosso Deus para a honra e glória dele. Vamos cantar ao nosso Senhor.
Louvado seja o nome do nosso Deus, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós bendizemos a Deus por esse grande privilégio que Deus nos dá de podermos louvar ao nosso Senhor. E eu queria convidar você então nessa hora a lermos a palavra de Deus, e a mensagem de hoje ela se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, e nós vamos fazer a leitura deste texto bíblico do verso 1 ao verso de número 35. A nossa mensagem ela vai se basear a partir do versículo 13, mas eu quero ler todo este trecho com você, para que você tome ciência de tudo o que está acontecendo no texto ali. Então, a palavra vai ser projetada aí, você pode acompanhar a palavra que vai ser projetada, ou mesmo abrir a sua Bíblia aí na sua casa, onde você está. A palavra de Deus nos diz assim então: mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então eles lhe perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam:
De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém. Queridos, nós estamos celebrando a Páscoa, uma época essencial na vida cristã. A Páscoa tem uma centralidade na Escritura, porque a Páscoa ela aponta para aquilo que Cristo faria, e ela aponta para a história da redenção de Deus na sua humanidade. Pensando sobre isso e falando sobre isso dentro dessa temática nossa, nós vamos conversar um pouco sobre isso nesta mensagem. Lembro-me de um filme que foi gravado, se não me engano, em 2016. O nome do filme é A Ressurreição. Um militar romano chamado Clávius, ele é convocado por Pôncio Pilatos para provar que Jesus de fato estava morto, que Jesus não havia ressuscitado. A ideia então era mostrar que a conversa que se tinha dos discípulos era mostrar que a ressurreição era uma farsa, a ressurreição era uma mentira. E na sua busca, na busca por comprovar isso, esse oficial romano, esse Clávius, ele tem um encontro com o Senhor e a sua vida é mudada completamente. Numa entrevista que o ator que fez o Clávius deu, falando sobre o filme, o nome dele é Joseph Fiennes, ele disse assim: acho que isto, filmar Jesus de longe, tem a ver com o sentido último da fé. Afinal, o quanto precisamos estar perto e testemunhar para termos fé? Algumas pessoas irão querer ver cada detalhe para acreditar. Outras só precisam de uma imagem de relance. Sinto que minha fé está mais fundamentada, disse ele. Ninguém pode falar de algo que não experimentou, não é verdade? Toda experiência com Jesus Cristo, ela é marcante. É impossível a gente não ficar impactado diante dessa realidade de ter o encontro com o Senhor. É isso o que esse texto revela. Esse texto que nós lemos, ele fala exatamente sobre isso. O verso 13, que é a porção a partir daí que nós vamos tratar nesta mensagem, ele diz que naquele mesmo dia, ou seja, o texto começa falando exatamente dos acontecimentos do início daquele domingo, de tudo o que estava acontecendo naquele domingo. Para nós que já conhecemos a história, esse é o melhor de todos os dias. O melhor de todos os dias finalmente chegou. Aquilo que nós como cristãos esperávamos, de fato aconteceu. Chegou, graças a Deus. Mas para aquelas mulheres que foram ao sepulcro naquele domingo pela manhã, o dia não começou nada bem. O verso 1 já nos mostra assim: era um dia de profundo pesar, mas também um dia de muito trabalho, porque a decomposição do corpo de Jesus já tinha começado. Já era esse o terceiro dia desde que Jesus tinha sido morto, desde que Jesus já tinha sido enterrado. Por isso elas vão ao túmulo, por isso elas vão ali com o propósito de ungir o corpo de Jesus. Havia um zelo naquilo que elas estavam fazendo, um respeito para com o corpo do seu mestre. E elas então levam especiarias e perfumes para poder embalsamar o corpo de Jesus. Isso está registrado em Lucas 23, verso 56. Mas agora eu quero chamar a tua atenção para algo que é muito interessante. O que elas vão fazer naquele lugar é evidente, demonstrava muito amor e muita devoção para com o seu mestre, mas também evidenciava falta de fé, porque tanto elas quanto os demais discípulos deveriam ter se lembrado das reiteradas promessas de Jesus como Salvador, que disse várias e várias vezes que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Os evangelhos estão repletos de textos que mostram isso, mas ninguém se lembrou disso. Por isso havia tamanha tristeza naquele momento. Os dois discípulos aqui no caminho de Emaús, eles são a representação vívida de como todos os seguidores de Jerusalém estavam naquele momento. Eles não conseguiam, ninguém conseguia enxergar além do túmulo vazio. Mas aquela caminhada de final de tarde revelaria algo maravilhoso, tanto para a vida deles como para toda a humanidade. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava vivo. E pensando nisso tudo, eu queria compartilhar com vocês, pensar no seguinte tema:
para esta mensagem nessa hora: o impacto da ressurreição de Jesus Cristo. O impacto da ressurreição. E o primeiro ponto que esse texto revela para nós sobre o impacto da ressurreição é que ele revela, ou a ressurreição revela, que nós somos perdidos e desesperados sem Jesus Cristo. Perdidos e desesperados sem Jesus Cristo. É isso que aponta o texto para nós, do verso 13 ao verso 17, que está exposto aí para você. Há um hino que nós cantamos, um hino do Inário Novo Cântico, e ele tem como título A Conversão. E ele diz assim: em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou esse pobre pecador. Queridos, é exatamente isso. Todo homem sem Deus anda assim, cego, longe de Deus e inconsciente da sua miséria e inconsciente do seu pecado. Efésios capítulo 2, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no verso 1 diz assim, que nós estávamos mortos em nossos pecados. Aqui se estabelece exatamente a nossa condição de perdidos e desorientados. O que o pecado fez na vida humana foi separar o homem de Deus, nos levar para longe de Deus numa caminhada que o final dela é desesperança, o final dela é frustração e morte. Os relatos daquela manhã de domingo, que nós vemos no texto, descreve exatamente a dificuldade dos próprios discípulos em crerem no que havia ocorrido. Veja, o texto diz, naquele mesmo dia, no mesmo dia que aconteceu o evento daquelas mulheres no sepulcro. O texto diz que dois daqueles discípulos que estavam com os demais, inclusive com os 11 ali, que ouviram os relatos dessas mulheres e também não creram naquilo. O texto vem dizendo que eles estavam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Que conversa era essa? Eles estavam falando exatamente sobre a prisão de Jesus, sobre a violência com que Jesus sofreu, a humilhação que Jesus sofreu, a morte de cruz, mas também esse estranho evento que essas mulheres narram para eles naquele momento, que aquilo parecia, como diz o texto, loucura. Jesus se aproximou, Jesus vai com eles, mas o texto diz que os olhos desses homens estavam como que impedidos de reconhecer o Senhor. Eles não conseguiam reconhecer a figura do seu Jesus presente, ressurreto, porque a única imagem que eles tinham é daquele Jesus moído na cruz, daquele Jesus com uma coroa de espinhos na cabeça, ensanguentado, com seu corpo todo marcado pelas chibatadas que havia tomado. Era essa a imagem que eles tinham de Jesus, e eles não conseguiram reconhecer aquele com quem eles andaram, aqueles que eles tinham um grande amor por ele. Eles não conseguiam reconhecer, e o texto diz que eles estavam entristecidos. Irmãos, a decepção era tão grande, a amargura era tão profunda, a angústia era tão debilitante na vida daqueles discípulos, daqueles seguidores de Jesus, que eles foram impedidos de reconhecer Jesus ali. Associado a isso, o conceito de um Messias vir para sofrer e para morrer não existia na mentalidade de um judeu, muito menos que ele ressuscitaria. Por isso a decepção deles. Veja, a decepção, ela tem um grande poder na vida das pessoas. A decepção é uma das dores mais profundas que uma alma humana pode sofrer. E a decepção nasce quando expectativas que tínhamos acerca de pessoas que gostamos, de pessoas que confiamos, elas não são correspondidas. Mas olha que interessante, no caso do texto, a decepção deles não era culpa de outra pessoa, não era culpa de Jesus, mas deles mesmos. A fonte de decepção estava no coração decepcionado deles. Eles criaram expectativas erradas a respeito de Jesus e a respeito da morte de Jesus, e inclusive da ressurreição de Jesus. Veja, no verso 6, no texto que nós lemos, ali diz que os anjos falavam para as mulheres no túmulo que Jesus havia ressurgido dos mortos, como ele disse que faria. No verso 25, que nós também lemos, Jesus agora faz questão de dizer, de lembrá-los que a própria Escritura diz que ele morreria, mas que ressuscitaria. A Escritura anunciava isso. Sabe, esse é o problema do coração humano. Estar no centro, é ter o controle de todas as coisas, inclusive do nosso relacionamento com Jesus. Preste atenção, todas as vezes que você quiser se relacionar com Deus por seus próprios parâmetros, você vai se frustrar.
Todas as vezes que você quiser se relacionar com Deus, se relacionar com a Escritura, através dos seus próprios esforços, do seu próprio mérito, você vai se frustrar. Todas as vezes que a gente quiser enquadrar Deus no nosso gabarito, a gente vai se frustrar. Todas as vezes que a gente quiser dimensionar a Deus ao tamanho do nosso mundo, ao tamanho dos nossos desejos, dos nossos projetos, das nossas esperanças, nós vamos nos frustrar. Todas as vezes que a gente quiser adequar o mundo às nossas expectativas, isso não vai dar certo, a frustração vai vir. Nós queremos dominar, nós queremos determinar a maneira como tudo acontece, nós queremos ter o controle de todas as coisas. Esse é o problema do pecado. O pecado colocou o homem no centro, tirou Deus de cena, e a gente acha que tem o poder de dominar e de controlar a história, de achar que a história tem que funcionar do jeito que a gente acha que é. Veja se não é assim na sua casa. A gente quer controlar as nossas amizades, nós queremos controlar a nossa família, nós queremos controlar o nosso casamento, o nosso cônjuge tem que ser exatamente do jeito que eu acho que ele tem que ser. As nossas vontades têm que ditar a regra para a vida acontecer, das pessoas se portarem ou responderem a nós, e isso não é diferente em relação a Deus. Nós queremos um Deus que nos sirva, com Deus não é diferente. Nós queremos que Deus seja o nosso Deus, a nossa imagem, de acordo com as nossas vontades, de acordo com a nossa semelhança. John MacAllister, ele diz que a verdade é que domesticamos a Deus e o transformamos em um ser incapaz. Olha que frase! A verdade é que domesticamos a Deus e o transformamos em um ser incapaz. Nós temos esse hábito de domesticar. A escravatura é um exemplo disso. Nós temos animais em casa que chamam-se animais domésticos. Tanto na escravidão do ser humano quanto na domesticação do animal, nós queremos estar numa posição de superioridade, nós queremos que eles dependam de nós. Isso é idolatria, é uma projeção da divinização humana. Foi isso que o pecado fez. O pecado fez isso, colocou Deus de lado e nos colocou no centro. Colocou Deus à margem e fez que Deus fosse como que um step de um carro para as horas de emergência. Quando o pneu fura, você tira o step e usa o step. Quando ele não precisa ser usado mais, você guarda ele. Essa é a essência do pecado. É o homem no centro e é Deus à margem. É Deus à parte. É Deus servindo a gente. É Deus atendendo às nossas expectativas. Mas o resultado de uma existência sem Deus na vida e no controle da vida é aquilo que a gente vê no texto. É frustração, é desespero, é morte. O que a ressurreição de Jesus, o impacto da ressurreição de Jesus nos mostra é exatamente isso. Quando Jesus não está na vida, nós temos sofrimento, nós temos frustração, nós temos medo, nós temos desesperança. A imagem desses discípulos é muito importante. Todos os discípulos sofrendo, desesperados, desesperançados e perdidos. Quando Cristo não está na vida, quando Cristo não faz parte da administração da vida, das esperanças e das emoções, esse é o resultado. O reverendo Hernandes, falando um dia a respeito disso, ele disse assim: eles caminham para o ocaso e não para o amanhecer. É muito diferente. Sem Cristo a vida é triste, sem Cristo a vida é sombria e é lamentável. Sem Cristo a vida é caminhar de fato para um entardecer constante, sem a esperança de um novo amanhecer, de que o sol brilhe efetivamente na vida da gente. Jesus Cristo precisa ressurgir para que a vida, para que a alegria e para que a esperança retornem. Jesus Cristo sempre está ao nosso lado. Nós é que não reconhecemos a sua presença e a sua ação por causa do pecado em nós. Frustração é o que define a nossa vida, as fontes de alegria, tudo aquilo que pode nos trazer bem-estar e segurança sem Cristo. A falência da vida e da esperança são resultados do pecado na existência humana sem Deus. O impacto da ressurreição, num primeiro momento, é mostrar para mim e para você que nós somos perdidos, desesperados e desesperançados sem Jesus Cristo.
Mas uma segunda lição que esse texto nos traz, e graças a Deus por isso, é que o impacto da ressurreição de Cristo revela que as Escrituras, elas são confiáveis. As Escrituras, elas são verdadeiras. As Escrituras, ela é a absoluta verdade de Deus. E isso está aí no verso 25 ao verso 27. O apóstolo Paulo, falando a respeito de Jesus e da vinda de Jesus em Colossenses, capítulo 1, verso 26, fala algo extremamente importante para nós. Ele diz assim, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, agora foi manifestado aos seus santos. É exatamente isso que Jesus está mostrando para os discípulos. Aquilo que a Bíblia falou há tempos, aquilo que a Bíblia narra através dos profetas há tempo, Paulo diz assim, esse mistério que esteve escondido foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a esperança da glória. É isso que Paulo está dizendo aqui em Colossenses capítulo 1. Jesus está mostrando para os discípulos que as Escrituras já falavam a respeito dele. O que ele quer dizer? Jesus está dizendo assim, creiam nas Escrituras. Olhem para as Escrituras como verdade de Deus, absoluta de Deus. Quando você crê na Escritura, na verdade de Deus, na palavra de Deus, a decepção dá lugar à confiança. É isso que Jesus está dizendo. A Bíblia, meu querido irmão, minha querida irmã, ela é a revelação especial de Deus que nos apresenta a sua vontade, que nos leva a Cristo. Se você ler Hebreus capítulo 1, verso 1 e verso 2, ali o escritor da carta aos Hebreus diz que Deus sempre falou à humanidade de diversas formas, de diversas maneiras, pelos profetas, mas naqueles últimos tempos Ele falou à humanidade através de Jesus Cristo. Ele está dizendo que a revelação máxima de Deus para a humanidade está em Jesus Cristo. Veja bem, a Bíblia, ela é o livro mais vendido do mundo. A Bíblia é o único livro que jamais deixou de ser impresso. A Bíblia é o único livro que jamais teve a sua edição esgotada. A palavra de Deus revela a todos os homens, em todos os tempos, em todas as eras, os propósitos de Deus, os decretos de Deus e a vontade de Deus para a vida deles. E não valorizar a Escritura como verdade absoluta de Deus, acima das tradições humanas, das tradições religiosas, é diminuir o seu caráter divino, é diminuir o seu caráter santo. O Salmo 19, um salmo também que é bem conhecido, você pode lê-lo num outro momento, ele nos mostra que a obra da criação, com toda a providência de Deus para sustentá-la, aponta para um Criador. E é por isso que os homens são indesculpáveis ao dizer que não conhecem a Deus. A Bíblia diz isso em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Diz que Deus, através da sua própria criação, deu a entender, a conhecer o homem que existe um Deus Criador. Mas essa mesma criação, ela também foi afetada pelo pecado. E por conta disso, ela não é suficiente mais para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade que é necessário para que o ser humano seja salvo. Por isso, então, o Senhor Deus revelou-se e declarou à sua igreja a sua vontade e registrou-a toda para que essa vontade de Deus fosse ensinada e fosse proclamada. Na segunda parte do verso do Salmo 19, ele apresenta exatamente a resposta a isso, já que a criação e a natureza ela não consegue mostrar todo o conhecimento de Deus e de sua vontade a respeito da salvação. Então ele diz na segunda parte que Deus então resolveu registrar essa verdade, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e deu à igreja do Senhor, para que a igreja do Senhor possa tomar conhecimento da sua vontade, aprender sobre a sua vontade, viver a sua vontade, mas também ensinar a sua vontade. Há um texto em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que nos mostra a importância dessa palavra, quando ele diz assim: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, diz que o objetivo da Escritura é nos trazer esperança por meio da consolação. Ele diz assim: porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da consolação que as Escrituras nos dão.
Lembra do apóstolo Paulo que eu citei no começo aqui, desse ponto, capítulo Colossenses 1, verso 26, ele diz lá que Cristo é a esperança da glória. Então, quando Paulo está dizendo que o objetivo da Escritura é nos trazer esperança por meio da consolação, ele está falando exatamente sobre isso, que Jesus é aquele que a Escritura aponta como a esperança da humanidade, aquele que veio para trazer consolação para a vida humana. E essa esperança na vida e para a vida não vem senão por meio de Jesus Cristo. E a única maneira da gente saber a respeito de Jesus Cristo é pela Escritura Sagrada. A Escritura nos foi dada para revelar a Cristo como nosso Salvador e a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, a Bíblia não nos foi dada para poder responder questões da atualidade. Esse não é o objetivo da Bíblia. A Escritura Sagrada veio para nos levar a Cristo para a nossa salvação. O próprio Jesus disse isso no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 39, ele fala assim: as Escrituras testificam a meu respeito. O apóstolo Paulo diz que o poder de Deus, que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação e para a salvação de todo aquele que crê. Jesus Cristo é a maior manifestação do poder de Deus na vida da humanidade. Jesus Cristo é o Evangelho encarnado, e quem apresenta o Evangelho para nós é a Escritura. Veja, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Querido, não existe outra forma da gente ir a Cristo Jesus senão pela Escritura. Não existe outra maneira de conhecermos a Cristo senão pela Escritura. Não existe outra forma. E por que a gente precisa conhecer a Cristo? Porque nós somos pecadores. Creia você nisso ou não. E se morrermos nessa condição, o inferno será o nosso lar no futuro. Creia você no inferno também ou não. E somente Jesus Cristo pode mudar o resultado final da nossa história. A Páscoa, a cruz e a ressurreição de Cristo mostram que Deus não abandonou o mundo em seu estado de miséria. A Páscoa, a cruz, a ressurreição de Cristo mostram que Deus não me abandonou e não te abandonou no seu estado de cegueira e perdição por conta do pecado. A ressurreição de Cristo está nos dizendo: olhe para a Escritura, olhe para a Escritura e encontre vida, olhe para a Escritura e encontre esperança, olhe para a Escritura e encontre Jesus Cristo, aquele que tira você da frustração, da dor existencial e do sofrimento eterno. Olhe para a Escritura e encontre uma vida substancial, uma vida exponencial, uma vida abundante e bem-aventurada. Olhe para a Escritura e encontre paz. É isso que Jesus está dizendo para eles, para aqueles discípulos naquele momento. A ressurreição testifica isso, que a Escritura é a verdade de Deus para a minha vida e para a sua vida, e você precisa crer nas Escrituras se você quiser viver uma nova vida, longe da frustração, da dor, do ressentimento, mas principalmente do inferno, porque as Escrituras testificam a respeito de Jesus Cristo. E isso nos leva ao último ponto dessa mensagem. O impacto da ressurreição revela quem somos, revela que nós somos perdidos e desesperançados sem Cristo, revela que as Escrituras são confiáveis e é a absoluta verdade de Deus, mas por fim também revela que existe uma nova vida em Cristo Jesus. É isso que o texto nos diz no verso 30 ao verso 32. E eu queria voltar lá para o começo. Eu citei aquele exemplo do filme, o filme Ressurreição. O Clávius, depois de se encontrar pessoalmente com o Cristo ressurreto, ele diz em determinado momento do filme: eu acredito que nunca mais serei o mesmo. Eu acredito que nunca mais serei o mesmo. Você pode dizer assim: mas esse filme ele é apenas uma produção cinematográfica. Pode ser, mas eu tenho uma outra experiência na Escritura que mostra exatamente a mesma verdade. Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um Clávius da vida, ele era um perseguidor do cristianismo, ele perseguiu os cristãos violentamente, e ele queria provar que o cristianismo era uma mentira, uma farsa, e para provar isso ele precisava provar que o Cristo de fato não ressuscitou, até o dia que ele teve um encontro com o Cristo vivo, com o Cristo ressuscitado.
E quando ele se encontrou com Cristo, a vida desse homem foi transformada. Ninguém que tem um encontro com Cristo ressuscitado pode continuar o mesmo. Ninguém que tem um encontro com Jesus de verdade tem a sua vida do mesmo jeito. As nossas vidas são transformadas, uma nova realidade se abre para nós quando nós nos encontramos, ou melhor, quando nós somos encontrados pelo Cristo ressurreto. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque desde tempos e de eras, Deus tem vindo ao nosso encontro para nos salvar, para nos dar uma nova vida, tirar-nos da frustração, da dor, da desesperança e do medo da morte. Os discípulos ainda estavam desesperançados, mas a percepção deles mudaria completamente naquele momento. O texto diz que Jesus partiu o pão. Jesus fez um gesto muito simples, mas que despertou a memória deles. 2, 3 dias antes, 4 dias antes, eles estavam no cenáculo. E Jesus faz aquele mesmo gesto na sua última refeição pascal, junto com seus discípulos, na quinta-feira, antes dele ir para o Getsemane e dali ir para a cruz. Ali no cenáculo, naquele lugar, naquele momento, Jesus diz que aquele momento, a ceia, deveria ser celebrada, para que o seu sacrifício vicário fosse lembrado para a nossa esperança. Quando Jesus parte o pão naquele momento, a memória daqueles homens, aquele gesto único e singular, restaurou a fé daqueles homens. Jesus partiu o pão naquele momento, assim como fez no cenáculo. No cenáculo, partir do pão representa o seu corpo moído na cruz. No cenáculo, Jesus distribui o vinho, representando o seu sangue derramado naquela cruz, estabelecendo uma nova aliança por meio da graça. E o apóstolo Paulo diz que esse ato deveria ser celebrado e lembrado até que ele venha. Cristo, quando faz esse gesto, quando ele parte o pão diante daqueles discípulos, ele estava dizendo: sou eu estou aqui, eu estou vivo, eu venci a morte, como a Escritura diz que eu venceria. A Escritura é a verdadeira, eu estou vivo para uma nova esperança, uma nova vida na vida de vocês e de tantos quantos vierem crerem em mim. Naquele momento tudo mudou, a tristeza deixou o coração deles, a frustração foi embora, a dor e a cegueira desapareceram. E eles disseram: o nosso coração ardia quando ele falava para nós a respeito da Escritura, mas só agora nós percebemos isso. O impacto da ressurreição na vida do homem e da mulher que tem um encontro com Cristo é que essa vida muda definitivamente. Jesus foi revelado a eles, a luz de Cristo inundou a mente deles e o coração deles, uma nova vida se estabelece ali. Quando nós temos comunhão com Jesus vivo, a nossa vida muda, o nosso coração arde, o fogo de Deus inflama a nossa vida, o Espírito Santo toma conta das nossas emoções e a nossa vida é redirecionada para uma vida abundante. Se Jesus está aqui e ressuscitou, então a sua palavra é verdade. E se tudo que diz respeito à ressurreição é verdade, então também é verdade quanto às demais coisas que Jesus disse. Nós precisamos fazer essa ligação lógica. Se é verdade que Cristo ressuscitou e a Bíblia diz que isso é verdade, então todas as coisas que a Bíblia diz que também são verdade, de fato são, e nós precisamos crer nisso. Eu convido você, em nome de Jesus, a orar ao Senhor e pedir que o Espírito Santo retire do seu coração as dúvidas que você tem em relação à Escritura, em relação ao Cristo redivivo, para que a sua vida seja nova, para que a sua esperança se renove, para que o seu ânimo se renove, para que a sua fé se fortaleça, para que você continue caminhando em esperança do Deus de toda glória. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus venceu a maldição da morte na sua ressurreição. A nossa vida não é mais regida pela limitação da existência. Agora, a vida é apenas o princípio de coisas novas e eternas que o Senhor está fazendo. Romanos diz isso, Paulo disse em Romanos capítulo 6, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A ressurreição de Jesus Cristo impõe um fim ao medo da morte
e na comunhão com o Cristo redivivo, recebemos dele nova vida e nova esperança. Crer na ressurreição de Jesus e viver a comunhão com Cristo muda completamente o que determina como a gente vive. Para muitos, o que determina como vai ser a vida é a morte. É por isso que muitos dizem assim, vamos aproveitar que se morrer, acabou. Mas para nós que somos cristãos, o que determina como será a vida é a ressurreição de Cristo. É a comunhão que nós temos com Cristo todos os dias e a nova vida que nasce como fruto dessa comunhão, mas principalmente a esperança de saber que Ele voltará, buscará a sua igreja, o seu povo, os seus filhos, aqueles que creram nele, e vai transformar todas as coisas, e nós viveremos um novo dia, um novo céu e nova terra. A ressurreição de Jesus Cristo nos ensina que existe nova vida, nova esperança, nova comunhão, novas expectativas, expectativas eternas. A comunhão com Cristo dissipa toda sombra de frustração, desesperança, medo e dor. Concluindo essa mensagem, queridos, a Escritura se cumpriu em Jesus Cristo e continuará se cumprindo até que Cristo volte e busque a sua igreja. Assim, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós adoramos ou seguimos um Deus, nós não adoramos ou seguimos um Deus que é morto, mas sim um Cristo vivo que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação da história. Isso está na Bíblia, e eu creio na Bíblia como verdade de Deus. Por fim, a ressurreição de Cristo impactou a vida daqueles discípulos, bem como a nossa também, e assim eu espero, porque revela verdades que são fundamentais para a nossa caminhada cristã. Revela que nós somos totalmente perdidos e desesperançados sem Jesus Cristo. Revela que, sem sombra de dúvida, a Bíblia é a absoluta verdade de Deus, digna de toda confiança. Mas também revela que nós podemos ter uma nova vida em Jesus Cristo, através de uma comunhão com Ele. Meu querido irmão, minha querida irmã, que o Cristo vivo possa dissipar na sua vida os seus temores, aquilo que tem provocado confusão na sua mente, que o Espírito Santo de Deus possa clarear e que a tua vida seja inundada da maravilhosa graça do Senhor, do Cristo vivo, o Cristo, o Rei da glória, a esperança da glória. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sobre a sua vida. Nós vamos cantar mais uma canção, e essa canção fala exatamente sobre isso. Fala que porque Ele vive, posso crer no amanhã. Convido você a cantar comigo essa canção, e logo após essa canção nós vamos orar juntos. Vamos cantar.
Vamos orar então mais uma vez? Feche teus olhos e assim vamos orar. Pai, obrigado por essa verdade tremenda. Obrigado porque a Tua palavra traz a nós esperança, Deus. A Tua palavra não nos deixa morrer na miséria, na cegueira e na enganação do pecado. Não está tudo bem. Não está tudo bem, ó Deus, quando as pessoas não te conhecem. Não está tudo bem, ó Deus, enquanto as pessoas caminham longe do Senhor. Não está tudo bem quando as pessoas são enganadas, ó Deus, achando que podem viver uma vida sem comprometimento com o Senhor, sem entregar as suas vidas ao Senhor, Deus. Não está tudo bem. A pior de todas as decepções é perceber no final de tudo que viveu uma vida toda enganado, achando que estava tudo bem quando não estava. Por isso, Senhor, nessa hora eu te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo desperte o coração e a consciência daqueles que ainda têm dúvidas quanto a isso. Que o Senhor se revele a eles, que o Senhor Deus ilumine os seus corações e suas mentes para que possam entender que não existe vida à parte do Senhor. A única vida que existe à parte do Senhor é uma vida de sofrimento eterno, porque o inferno é real, assim como o céu é real. Ó Deus, que o Senhor fortaleça a fé destes, que o Senhor os anime, ó Deus, que o Senhor marque, ó Deus, o encontro contigo, para que eles, assim como o apóstolo Paulo, assim como eu, e assim como tantos que têm ouvido esta mensagem, Deus, experimentaram uma nova vida com o Senhor. E quanto àqueles que já experimentaram, fortaleça a sua fé. Anime-os, ó Deus, anime-os na certeza de que o Cristo vivo reina absoluto, de que a Tua palavra é a verdade, e que, ó Deus querido, a ressurreição de Cristo traz à tona esta verdade, que a Tua palavra é verdade absoluta do Senhor, e que tudo o que está ali, porque é a palavra do Senhor, se cumprirá cabalmente, e isso deve trazer ao nosso coração alento, deve trazer à nossa vida alegria, uma alegria que não acaba, uma paz que excede as circunstâncias, porque ela é fruto da certeza na fé que o Senhor plantou no nosso coração. Louvamos o Teu nome e te agradecemos, porque Cristo ressuscitou e vivo está. Nós te louvamos em nome de Cristo e para a glória de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.